Eu já conversei com você que vício, que alcoolismo, por exemplo, é algo físico, é físico, é uma doença. A igreja não vai conseguir curar, a igreja não vai conseguir ajudar. Ela pode amenizar um pouco o problema, mas ela não vai curar a tendência de alcoolismo naquela pessoa, tá? Então é nisso que você precisa prestar atenção. Cuidado com promessas fáceis. Você nos dá o teu dinheiro, teu tempo, teus bens, teus talentos e tua energia, tua vida vai ser maravilhosa. Isso não tem embasamento científico. Ele fala sobre religião. Eu achei engraçado ele falar no livro que ele adoraria não ter que falar sobre religião, mas ele disse que não tem como falar em comportamento humano sem mencionar religião. E ele diz o seguinte: religião é a nossa mais... Presta atenção aqui que agora entra no nosso contexto aqui, né? É a nossa mais determinante invenção cultural e um poderoso catalisador para o nosso melhor e pior comportamento. Ele dá como exemplo atos de terrorismo, orgulho, prepotência. Por outro lado, nós que já temos aquelas pessoas que já têm tendência de ser caridosas, a religião enfatiza a caridade, a bondade, né? É como a história que ele cita, como exemplo que ele cita de um prédio pegando fogo. Aquelas pessoas que têm a tendência de falar, dane-se, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, eu não vou arriscar a minha pele. Se elas têm algumas tendências egoístas, a religião enfatiza essas tendências e proporciona a elas um terreno fértil para elas viverem em cima do seu orgulho, em cima da sua prepotência. Eu conheci líderes na igreja mórmon que eu olhava e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Pessoas que você viu orgulho, mas como tem poder, né? Ou é presidente da estaca, ou é bispo, você tem que abaixar a cabeça e dizer sim, e apoiar aquele homem com a mão direita. A igreja também oferece um terreno fértil para predadores sexuais, como aquele bispo sobre o qual nós conversamos, e muitos outros sobre os quais também nós temos conversado aqui, porque a igreja coloca um rótulo de fiel portador do sacerdócio, homem chamado por Deus. Agora aquele pedófilo ou aquele predador sexual, ele tem toda a liberdade de fazer acontecer sem ser apanhado. E quando ele é apanhado, muito provavelmente ele não vai precisar responder perante a lei, né? Pois é. Então precisa tomar cuidado com isso. Ele fala aqui sobre atos de terrorismo, né? Eu assisti um filme que mostrou um dos aviões naquele dia que as Torres Gêmeas foram atacadas em Nova York. Aquela tragédia só aconteceu por conta do testemunho que aqueles homens tinham de que a igreja deles era verdadeira. Cuidado com isso. E eu assisti um filme que mostrava um terceiro avião que foi o único que não conseguiu atingir o terceiro ou quarto avião, que não conseguiu atingir o alvo que tinha, que eu não lembro qual era o alvo. Os 3 terroristas estavam em sintonia com Alá naquele avião, e você via eles conversando e um deles questionando, né? Olha a falta de fé dele. Questionando, mas será que vai dar certo? Porque os passageiros começaram a reagir, né? Quando eles viram o que estava acontecendo. E um deles, eu lembro que ele falou assim, fica tranquilo, Deus está no comando. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eles estavam numa missão suicida e assassina. Mas a cegueira da religião estava levando eles a fazerem isso em nome do testemunho deles por uma recompensa maior. Talvez você não vá entrar num avião e fazer o que eles fizeram, mas você se afasta de pessoas que saíram da igreja, né? Porque eles agora são apóstatas. Você aponta o dedo para o teu filho ou filha que se afastou da igreja e faz ele se sentir a pior pessoa do mundo, né? Porque saiu da tua igreja. Cuidado com as consequências dos teus atos. Bom, ele fala aqui o seguinte, o perigo da religião é que ela cria aquela rivalidade, nós contra eles. Nós somos firmes na igreja, aqueles são os apóstatas, né?
Nós vivemos no mundo, não somos do mundo. Nós temos padrões mais elevados do que o mundo. Nós contra eles. Ele disse que essas coisas dão o aval para essas pessoas fazerem o mal. Elas recebem o aval de Deus para fazerem o mal. Você, como membro da igreja, acredita que Joseph teve a permissão de Deus para ser adúltero, né? E um pedófilo também, como nós já conversamos aqui. Você provavelmente nem se importa com o massacre nas Montanhas Meadows, porque afinal de contas Brigham Young era um profeta de Deus. Assassinato, tá tudo certo. Adultério, tudo certo. Desonestidade, tá tudo bem. Porque foi Deus que mandou. Ele fala aqui sobre a vergonha, tá? Ele fala sobre a vergonha, culpa e medo. Esse é um tripé que as seitas usam. E ele diz que a vergonha, presta atenção na opinião, eu não diria nem opinião, as palavras estão me fugindo, desculpa. Mas presta atenção no que esse neurocientista tem a dizer sobre a vergonha. Ele diz que a vergonha é desnecessária e tóxica para o teu cérebro. É um pesar externo, ela precisa de audiência. O que o teu cérebro registra é o seguinte: o que as pessoas vão pensar de mim? O que o meu amigo vai pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim? É algo desnecessário e a religião trabalha muito nisso. Cuidado, tá? Isso é tóxico pro teu cérebro. Pensa bem antes de ir lá e contar tudo que você faz pro teu bispo. Você pode estar sentado em frente a um predador sexual como aquele da estaca Tiradentes e nem sabe. E tá ali expondo a tua vida e sentindo vergonha por conta da tua boa fé, né? Porque eles dizem que você tem que fazer isso para poderem controlar a tua vida, tá? E isso é tóxico pro teu cérebro. Já a culpa, ele diz que a culpa é sim necessária. Porque ela é um pesar interno. O que o teu cérebro registra é: como é que eu vou viver em paz comigo mesmo se eu fizer isso? A culpa, ela não precisa de audiência. É você com as tuas ideias. Isso faz com que você obedeça às leis, isso faz com que você seja uma pessoa verdadeiramente decente, verdadeiramente boa. A culpa é necessária, porque se nós não sentirmos culpa, a gente vai sair por aí quebrando tudo que é lei, a sociedade vai virar um caos, tá? Ele fala algo muito interessante em relação às corporações. Ele diz que as corporações, elas são punidas por atos ilegais, mas nunca por atos imorais. Elas decidem as regras que consistem em moralidade, como também a punição. Tá? Trazendo para o nosso contexto aqui, na igreja mórmon você não pode usar essa blusa que eu estou usando. Se eu sou presidente da Sociedade de Socorro, eu não posso ir para uma reunião sem garment com uma blusa dessa aqui. Isso é uma regra moral que a igreja criou. Qual vai ser a minha punição? Provavelmente eu vou ser desobrigada porque eu não estou usando meus garments e não estou sendo um bom exemplo para a congregação. Eles têm as regras. Você não pode ter relação sexual antes do casamento. Aí você vai dizer, é mandamento lá. Tudo bem, isso como é que fala? Tá aberto para debate. Mas na igreja mórmon as punições são terríveis. Você, como homossexual, você precisa ser celibatário, você precisa guardar a palavra de sabedoria, você precisa frequentar o templo, você não toma café, enfim, tem todas aquelas regras que eles dizem para você que são necessárias, né? É o código moral da corporação. Eles não são punidos perante a lei pelas humilhações, pelo abuso moral, pelo abuso emocional e espiritual que eles fazem contigo. É um salve-se quem puder. Você precisa estar ciente do que é bom para você e agir de acordo. Vou repetir aqui. Para você que está feliz na igreja, você tem mais é que ficar lá. Se está dando tudo certo, tua família está feliz genuinamente, time que está ganhando não se mexe, né? Mas para você que não está feliz, presta atenção no que esse cientista está dizendo, tá? Ele diz que a religião nos atrai porque ela oferece respostas e explicações para as coisas que acontecem na nossa vida. Oferece previsibilidade, privilégios,
de sermos atendidos e protegidos por Deus, se nós seguirmos aquelas regras. Isso é um estudo que ele fez que mostra isso. Ele só está aqui endossando o que nós já conversamos anteriormente. Eu vou repetir esse trecho. A religião nos atrai porque ela oferece respostas e explicações para as coisas que acontecem na nossa vida. Oferece previsibilidade, privilégios de ser atendido e protegido por Deus se você seguir aquelas regras. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Isso é teologia mormon, essa escritura está em Doutrina... Essa escritura não. Esse dogma está lá em Doutrina e Convênios. Então você adora um Deus de amor condicional. Você quer ser protegido contra os males do mundo, você quer ser protegido contra o poder de Satanás, precisa usar essa roupa mágica aqui. Você não escolhe mais a tua roupa íntima, agora somos nós que escolhemos. Ela vai ser branca e esse é o modelo. Você pode até escolher o tecido. Mas se você quiser proteção contra a força, contra o poder de Satanás, você tem que usar essa roupa. É o que eu falei para você. Toda essa previsibilidade, se ela tá acontecendo na tua vida do jeito que você quer e você tá confortável, fala, ai, que bom, eu não tenho problemas de vícios aqui na minha família, ninguém é homossexual, né? Tudo casou com alguém do sexo oposto, né? Tudo bem. Tô casada aqui há 30 anos, eu sou fiel à minha esposa, ela é fiel a mim. Amigo, isso significa que a igreja tá funcionando para você. Por outro lado, você que está lá e essa previsibilidade não se concretizou, não tem nada de errado com você, você não fez nada de errado, não toma isso como punição de Deus, não funciona para você a igreja. Então, se você quiser ter saúde mental, felicidade na tua vida, saúde nos teus relacionamentos familiares, você precisa sair da igreja, porque ela agora é um ambiente tóxico para você. Isso segundo meu amigo ó, Robert Sapolsky, neurocientista. Entende? Então ele te dá motivos para você ficar na igreja, para você seguir uma religião. E ele também te dá motivos para você sair dela. Então, mais uma vez, ele endossa o que eu já tenho conversado com você a respeito. Vamos respeitar uns aos outros, respeita a religião, respeita o ateísmo, respeita os apóstatas. Para de colocar rótulo nas pessoas. Ninguém é um monstro. Ninguém é um apóstata. Mas existe esperança. Ele fala que é complicado, mas ele acredita na plasticidade social. Ou seja, ele acredita que vai chegar um tempo em que nós, seres humanos, vamos entender o nosso cérebro tão bem que nós vamos começar a respeitar as escolhas uns dos outros. Nós vamos começar a ter mais compaixão uns pelos outros. Nós vamos buscar ajuda na ciência para os nossos problemas, porque a religião não tem essa cura, tá? Se você tem problema de alcoolismo na tua família, a igreja não vai curar, tá bom? Pode orar, jejuar, frequentar o templo, fazer o que você quiser, não vai dar certo. E a culpa não é tua. Tem algo no cérebro daquela pessoa que precisa de intervenção médica. Por exemplo, pedofilia não tem cura, mas ela é controlável. Existe uma coisa chamada castração química. Então existe resposta para tudo. Um pedófilo, ele pode ler o livro de Mormon, ir para o templo, fazer o que ele quiser, ele vai continuar tendo atração por crianças. O problema está dentro do cérebro dele. Tá bom? Isso não é desculpa. Não é desculpa para a gente sair por aí prejudicando as pessoas, sendo libertinos, né? Fazendo mal para as pessoas. Mas a gente precisa ter consciência e precisa buscar ajuda na fonte certa, que é na ciência. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Para mim ajudou demais. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.